a verdade sobre a brutalidade mongol. Dizem que ele matou milhões, que cidades inteiras desapareceram do mapa, que o Império Mongol foi a força mais brutal que a humanidade já viu. Mas, e se parte dessa história estiver errada? E se os números forem exagerados? E se o terror não fosse apenas crueldade, mas estratégia? No século XIII, o nome de Genghis Khan se espalhou pelo mundo como sinônimo de destruição. Cronistas falaram de rios vermelhos de sangue. Relataram cidades com centenas de milhares de mortos. Mas quem escreveu esses relatos? Os vencedores ou os derrotados? Hoje, vamos separar mito de realidade. Vamos analisar os números. Vamos entender o contexto brutal da Idade Média e descobrir se o Império Mongol foi realmente o mais cruel da história, ou se sua reputação foi amplificada pelo medo. Essa é a verdadeira história por trás da brutalidade mongol. O mundo antes dos mongóis. No final do século XII, o mundo euroasiático já era profundamente violento. A Ásia Central era palco constante de conflitos entre tribos nômades, impérios islâmicos e dinastias chinesas. O norte da China vivia sob domínio da dinastia Jin, enquanto o Império Corásmio expandia sua influência na Ásia Central. Ao mesmo tempo, a Europa estava mergulhada em cruzadas religiosas e guerras feudais. A brutalidade não era exceção, era norma estrutural da política medieval. As guerras na China frequentemente resultavam em massacres de populações inteiras quando cidades resistiam. Na Europa, cercos prolongados terminavam com saques e extermínio parcial de habitantes. No Oriente Médio, disputas entre dinastias também envolviam punições severas às cidades rebeldes. Esse era o cenário em que surgiria o Império Mongol. Quando Temujin, futuro Genghis Khan, nasceu por volta de 1162, ele entrou em um mundo onde poder era garantido pela força. Sua própria infância foi marcada por violência tribal e sobrevivência extrema. A cultura das estepes valorizava lealdade absoluta e punição rigorosa à traição. Portanto, antes mesmo da expansão mongol, a violência já estava institucionalizada em praticamente todas as regiões da Eurásia. O que diferenciaria os mongóis não seria a existência da brutalidade, mas sua escala, organização e sistematização estratégica. A unificação das estepes. A ascensão de Genghis Khan começou com a unificação das tribos mongóis em 1206. Esse processo foi marcado por guerras internas intensas contra rivais como Jamukha e os tártaros. A consolidação do poder exigiu campanhas duras, onde traições eram punidas com extrema severidade. A brutalidade inicial foi dirigida principalmente contra inimigos internos. Contudo, essa violência tinha propósito político claro: eliminar divisões tribais que enfraqueciam os mongóis. Ao destruir lideranças rivais e redistribuir guerreiros sob seu comando direto, Genghis criou estrutura militar unificada. Esse modelo reduziu guerras internas futuras. A reputação de severidade ajudou a consolidar a autoridade. Tribos que resistiam eram destruídas. Tribos que se submetiam eram incorporadas ao novo sistema. A brutalidade funcionava como ferramenta de unificação. Nesse momento, ainda não existia campanha continental. A violência era instrumento de construção estatal. A primeira grande campanha, a dinastia Jin. Após consolidar as estepes, Genghis voltou-se contra a dinastia Jin no norte da China. O conflito começou em 1211 e revelou nova fase da brutalidade mongol. Cidades que resistiam eram punidas com massacres e destruição sistemática. A capital Zhongdu, atual Pequim, sofreu cerco devastador. Fontes chinesas descrevem destruição intensa e elevado número de mortos. No entanto, é importante notar que guerras chinesas anteriores também haviam produzido níveis semelhantes de devastação. A diferença era a mobilidade mongol e a velocidade com que campanhas eram conduzidas.
Os mongóis aprenderam técnicas de cerco com engenheiros chineses capturados. Isso ampliou capacidade de destruir cidades fortificadas. A brutalidade tornou-se mais visível porque atingia centros urbanos densamente povoados. Nesse estágio, começa a formar-se a reputação internacional de terror associada aos mongóis, o conflito com o Império Corásmio. Em 1218, comerciantes mongóis foram executados no Império Corásmio após acusação de espionagem. Quando Genghis enviou diplomatas exigindo explicações, estes também foram mortos. Esse evento foi considerado afronta diplomática grave. A resposta mongol foi massiva e coordenada. Entre 1219 e 1221, cidades como Bukhara, Samarcanda e Urgench foram conquistadas. Algumas resistiram e sofreram destruição severa. Relatos persas descrevem massacres em larga escala. No entanto, muitos historiadores modernos questionam os números citados por cronistas, que frequentemente falam em centenas de milhares ou milhões mortos. Tais números superam a capacidade demográfica estimada das cidades da época. É nesse período que a reputação mongol atinge nível continental. O terror torna-se parte central da estratégia. A guerra psicológica como sistema. Durante a campanha contra o Império Corásmio, os mongóis aperfeiçoaram algo que se tornaria marca registrada: o uso deliberado do terror como ferramenta estratégica. Cidades que resistiam eram punidas exemplarmente, enquanto aquelas que se rendiam frequentemente eram poupadas. Esse padrão não era aleatório, era uma mensagem calculada. A notícia da destruição de Urgench, por exemplo, espalhou-se rapidamente pelas rotas comerciais. Mercadores, viajantes e sobreviventes tornaram-se transmissores involuntários da propaganda mongol. A reputação precedia o exército. Muitas cidades decidiram se render antes mesmo da chegada das tropas, evitando cerco e massacre. Essa economia de esforço militar tornava a brutalidade inicial um investimento estratégico. Esse método reduzia a necessidade de batalhas prolongadas. O medo poupava recursos. O terror, paradoxalmente, diminuía a resistência futura. Essa lógica explica por que certas regiões foram devastadas, enquanto outras foram integradas relativamente intactas ao império. A brutalidade, portanto, não era a ausência de estratégia, era parte integrante de um sistema de dominação rápida e eficiente. Os números sob investigação. Cronistas persas como Atamalik Juvaini registraram números impressionantes de mortos em cidades conquistadas. Algumas crônicas mencionam centenas de milhares ou até milhões de vítimas em centros urbanos específicos. No entanto, análises demográficas modernas questionam esses totais. Muitas cidades da Ásia Central não possuíam população suficiente para sustentar tais cifras. É possível que números tenham sido inflacionados para enfatizar magnitude da tragédia ou para reforçar imagem de punição divina. Exageros eram comuns em registros medievais, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Além disso, sobreviventes tinham interesse em dramatizar eventos. A narrativa de destruição total reforçava trauma coletivo e também justificava submissão posterior. O terror tornava-se maior no relato do que no cálculo real. Isso não significa que massacres não ocorreram. Significa que a escala precisa continuar objeto de debate acadêmico. A morte de Genghis Khan. Em 1227, durante campanha contra o reino Tangut, no noroeste da China, Genghis Khan morreu. As circunstâncias exatas permanecem incertas, variando entre doença, ferimento em batalha ou acidente. Sua morte foi mantida em segredo temporariamente para evitar instabilidade. Ao contrário do que muitos imaginam, a brutalidade não cessou com sua morte. Seus sucessores mantiveram políticas expansionistas e estratégias semelhantes.
O império continuou a crescer sob Ögedei Khan. A continuidade das campanhas demonstra que a brutalidade não era característica isolada de personalidade individual. Era parte da doutrina militar mongol. A estrutura institucional já estava consolidada. A invasão da Rússia. Entre 1237 e 1240, os mongóis invadiram principados russos fragmentados. Cidades como Ryazan, Vladimir e Kiev foram conquistadas. Resistência foi respondida com destruição severa, especialmente onde líderes recusaram submissão. As crônicas russas descrevem cenas de devastação extrema. No entanto, novamente, parte dessas descrições reflete perspectiva de derrota traumática. A Rússia medieval estava politicamente dividida, o que facilitou avanço mongol. A destruição inicial foi seguida por sistema tributário estável sob a chamada Horda Dourada. Muitos príncipes russos continuaram governando sob supervisão mongol, pagando tributos regulares. O padrão repete-se: violência intensa no momento da conquista, seguida de administração pragmática. A Europa Oriental e o choque cultural. Em 1241, os mongóis derrotaram forças europeias nas batalhas de Legnica e Morri. Para a cristandade ocidental, o choque foi profundo. A reputação de terror foi amplificada por relatos de monges e nobres derrotados. A brutalidade mongol parecia diferente porque vinha de fora do universo cultural europeu. No entanto, cruzadas anteriores haviam produzido massacres semelhantes, como na tomada de Jerusalém em 1099. O medo intensificou-se não apenas pela violência, mas pela velocidade e imprevisibilidade da campanha. A mobilidade mongol parecia sobrenatural aos olhos europeus. A reputação consolidou-se como quase apocalíptica. A retirada e a mitificação. Quando os mongóis se retiraram da Europa após a morte de Ögedei, o continente ficou marcado pela experiência. A retirada não apagou o medo, consolidou o mito. Cronistas europeus passaram a retratar os mongóis como flagelo divino, instrumento de punição celestial. Essa interpretação religiosa ampliou dimensão moral da brutalidade. A imagem construída no Ocidente foi predominantemente negativa, moldada por trauma e incompreensão cultural. A propaganda histórica começava a cristalizar reputação duradoura. A Pax Mongolica. Após fase de conquistas, o Império Mongol estabeleceu período de estabilidade conhecido como Pax Mongolica. Rotas comerciais da Rota da Seda tornaram-se mais seguras do que haviam sido por séculos. Mercadores europeus, como Marco Polo, viajaram sob proteção mongol. Liberdade religiosa era relativamente ampla. Administradores persas, chineses e turcos foram integrados ao sistema imperial. Essa fase contrasta fortemente com a imagem exclusiva de destruição. Demonstra capacidade administrativa sofisticada. O império era mais complexo do que narrativa unidimensional de violência sugere. Comparações com outras conquistas. Quando comparadas às cruzadas europeias, às guerras internas chinesas ou às conquistas islâmicas anteriores, as campanhas mongóis não foram excepcionalmente únicas em brutalidade. O que as diferenciava era escala geográfica e velocidade operacional. A sistematização do terror como instrumento consciente talvez tenha sido mais refinada. Porém, massacres após resistência eram prática comum em guerras medievais. A memória histórica, entretanto, preservou de forma mais intensa a violência mongol, devido à sua expansão extraordinária. A escala criou a lenda, a fragmentação do império. Com o tempo, o Império Mongol dividiu-se em khanatos independentes. A coesão central diminuiu. Políticas variaram entre regiões, com alguns governantes sendo mais tolerantes e outros mais severos. Essa fragmentação demonstra que não existia política uniforme de brutalidade permanente.
Cada khanato desenvolveu dinâmica própria. A imagem monolítica de violência não corresponde à diversidade administrativa que surgiu posteriormente. A história tornou-se mais complexa do que o mito inicial. O legado demográfico e cultural. Estudos modernos sugerem que a expansão mongol teve impactos demográficos significativos, mas também facilitou o intercâmbio cultural e tecnológico entre Oriente e Ocidente. Tecnologias como pólvora, impressão e técnicas administrativas circularam com maior intensidade durante domínio mongol. O comércio floresceu em várias regiões. O legado, portanto, não foi apenas destruição, mas também integração continental. A brutalidade inicial abriu caminho para a conectividade inédita. A verdade complexa. A brutalidade mongol existiu. Cidades foram destruídas. Populações foram massacradas. Isso é fato histórico documentado. No entanto, os números são frequentemente controversos e exagerados por cronistas da época. O contexto medieval revela que violência extrema não era exclusividade mongol. O diferencial estava na eficiência estratégica e na sistematização do terror como ferramenta de conquista rápida. A propaganda histórica, especialmente de derrotados, consolidou imagem quase demoníaca do império. Essa imagem atravessou séculos. A verdade não é absolvição nem condenação simplista. É reconhecimento de que o Império Mongol foi ao mesmo tempo brutal conquistador e estruturador de uma das maiores redes comerciais e administrativas da história medieval.